Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data, no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Hannah Anijar Bibas Maradei, advogada, especialista em direito médico, odontológico e de saúde, e em gestão de saúde. Ela vai falar sobre um tema de extrema relevância para os profissionais da área de saúde, que é a importância do direito preventivo nos tempos de judicialização da saúde. Olá, doutora Hannah, é um prazer tê-la aqui. Olá, doutor Raul, é um prazer estar aqui com você hoje. Agradeço o convite e espero que seja uma oportunidade de trazer informação e conhecimento a todos que nos assistem. Eu que agradeço. É uma área bastante, eu não diria que é uma área nova, mas é uma área que está se destacando agora no direito, porque o médico, o dentista, os profissionais da área de saúde em geral, eles se preocupam muito com a vida do paciente, naturalmente, com a saúde do paciente, e às vezes deixam um pouco de lado a questão da formalidade, que é muito importante no momento de se comprovar alguma coisa, né? Então eu vejo que esse tema é de bastante relevância, não só para o paciente, mas também para o médico, para o dentista e para o profissional da área de saúde, que lida todo dia com a questão da saúde humana, né? Mas, doutora, me diga uma coisa, o que é o direito preventivo médico, odontológico e de saúde? Como é que nós podemos definir isso para o nosso público ficar informado? O direito médico preventivo, tanto na área odontológica, para todas as empresas e profissionais da área da saúde, é o direito que, alinhado juntamente com a gestão, permite que toda a experiência do paciente durante o atendimento esteja contemplado com segurança jurídica. O que isso significa? Que toda a documentação ela precisa estar elaborada e adequada com as orientações dos conselhos de classe, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e todas as normas que regem a relação médico-paciente. Perfeito. E qual a importância da advocacia preventiva para as empresas de saúde, ou seja, clínicas e consultórios médicos? Qual a importância de se ter esse material todo de forma catalogada, né? Além da segurança que a gente consegue garantir tanto ao profissional da saúde quanto ao paciente, a partir do momento que a empresa ela adota a advocacia preventiva especializada, ela consegue mapear a jornada daquele paciente, ela Sim. consegue minimizar os riscos de possíveis demandas e, principalmente, ela consegue manter a relação daquele paciente com aquele profissional segura, uma relação em que haja confiança, transparência e, com isso, a gente minimiza os riscos de possíveis demandas judiciais. Perfeito. E quando a gente fala aqui em empresas de saúde, nós podemos englobar, e me corrija se eu estiver errado, isso é uma pergunta, as clínicas em geral, Isso. aqueles laboratórios que fazem exame de imagem, que fazem exame de coleta de material, e o próprio profissional liberal que tem um consultório, um simples consultório e que não é uma pessoa jurídica, não é uma empresa, correto? Exatamente. Inclusive, os consultórios, geralmente a gente tem a figura do profissional que quer fazer tudo. Então, ele acaba sendo a gestão, ele é o marketing, ele é o atendimento, Sim. Ele é o financeiro. E são nesses locais que é muito importante você estar com toda a gestão bem organizada e gerenciada para minimizar os riscos. Ou seja, se ele quer fazer tudo sozinho, ele deve se preparar não só como profissional da área médica, mas também como um profissional da área administrativa, né? Exatamente. Que é muito trabalho, mas enfim. E quais são as maiores causas de judicialização da saúde envolvendo profissionais da área de saúde? Da área médica, odontológica, enfim. Sim. Atualmente, todas as demandas relacionadas à área da saúde, elas têm um pontapé inicial pela quebra da relação médico-paciente. Seja pela falta da confiança, seja pela falta das informações adequadas. Então, hoje, a gente tem na Justiça o aumento do dano informacional,
que é a falta da informação adequada àquele paciente dos riscos, das consequências, dos benefícios que aquele tratamento iria proporcionar e que tem aumentado consideravelmente as demandas judiciais. Sim, é a falta de informação do profissional da área para o paciente. Para o paciente, exatamente. Ou seja, se ele vai fazer uma cirurgia, digamos, uma cirurgia que é de risco, ele tem que ser informado qual é o risco da cirurgia, Exatamente. qual é o risco das sequelas que essa cirurgia pode causar, para que ele possa tomar uma decisão e assim ficar mais confortável e seguro, tanto para o paciente como para o médico. Isso deve estar documentado. Perfeitamente. Em que pese os conselhos não exigirem que o termo seja escrito obrigatoriamente, se ele não for escrito, o profissional ele fica em desvantagem na hora que ele é acionado, porque ele não vai ter como provar Exatamente. que ele passou aquela informação. Porque é muito simples dizer, mas eu avisei o paciente. Não, mas é preciso provar. Exatamente. E em juízo, a palavra do profissional não vale, tem que ter algo escrito. Exatamente. Né? Tem que ter algo que comprove efetivamente que ele foi avisado, advertido dos riscos, exatamente. Informado, enfim. Inclusive o prontuário. Não deixamos o prontuário, que de é muito tratar do importante, prontuário. né? Tudo que acontece. E Exatamente. tem mais um complicador, né? Porque às vezes o paciente ele não dependendo do tratamento que ele tem que fazer, ele consulta um profissional liberal que tem documentação dele, tem exames num laboratório, tem procedimentos feitos em clínica ou em hospital, e tudo isso demanda um conjunto de informações que devem estar afinadas entre si, não é isso? Exatamente. E arquivadas de forma adequada, em ordem cronológica, todo o atendimento devidamente evoluído. Cada conselho exige quais são o que eu quero de informação do seu atendimento. Então, é muito interessante que quando a gente começa um processo de transformação em alguma clínica, um consultório, eles falam assim, poxa, mas você quer que eu faça tudo isso? Não sou eu que quero, é o seu conselho que exige. Mas que por falta de informação, seja por tempo, enfim, o profissional da saúde ele não se atenta a esses detalhes. E aí, quando acontece o problema, a gente não tem um meio de defesa robusto para ajudar o profissional. Para ajudar o profissional. Uma outra coisa que geralmente as pessoas perguntam, né, e que eu sempre ouço essa pergunta, mas o médico é obrigado a me dar cópia de prontuário, o hospital é obrigado a me dar cópia de prontuário dos exames que eu fiz? Então, essa é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, tá? Então, eu gostaria de fazer para a senhora. Toda a informação sobre o paciente, ele tem direito à cópia desses prontuários, desses exames, ou isso aí não está estabelecido? Eles têm direito à cópia, como você deixou muito bem claro. O interessante é que eles, de forma administrativa e preventiva, eles já tenham qual é o passo a passo da solicitação da cópia desse prontuário. Não Certo. existe um prazo expresso na legislação dizendo tantos dias para entregar. Então, a jurisprudência entende que tem que ser um prazo razoável. Então, normalmente, se solicita a cópia, a gente pede um prazo, pode cobrar pelo valor da reprodução das cópias, isso é importante também deixar claro. Sim. Né? E a empresa, o profissional da saúde, ou a clínica ou o consultório, ele é obrigado a fornecer a cópia daquele resultado. Certo, perfeito. E como é que o jurídico preventivo pode auxiliar a justiça nas demandas judiciais? Quando uma empresa ela tem a advocacia preventiva, ela se previne antes que o problema aconteça. O que é raro. O que é raro. É um desafio a gente conseguir nessa mudar. Área, né? Nessa área, a gente sabe. Exatamente. A gente consegue que para o juiz fique mais claro como se deu aquela prestação daquele serviço. A gente consegue minimizar inversão indevida do ônus da prova. Sim, a gente consegue que o profissional consiga provar, por meio de toda a documentação, evitar, às vezes, a necessidade de uma perícia. Eu já tive demandas que o juiz, inclusive, disse, para mim, o processo está saneado. Eu não quero a produção de prova pericial, eu entendo que não é preciso. Já que toda a documentação está dizendo ali tudo o que documentado, tinha que ser dito. tudo assinado, tudo preenchido.
E quando a gente prepara toda essa documentação, a gente consegue garantir maior economia processual, a gente consegue, né, garantir maior celeridade nas demandas judiciais, Sim, sim. sendo, de fato, um contribuidor para que aquele processo ele tramite com a velocidade que ele deveria. E até para o próprio profissional da saúde que está sofrendo o processo, quando ele ele tem à disposição toda a informação necessária, ele não tem o que esconder. Então, está ali, está documentado. Então, ele fica tranquilo com relação a isso. Exatamente. Né? E evita até condenações indevidas. Condenações indevidas por não ter como provar uma informação que pode até ter sido dada. Né? Mas não tem como provar. Mas a gente não tem como provar. Na sua opinião, a prevenção é a melhor solução, doutora? Com certeza. Meu maior desafio, eu digo, que é ser um agente transformador do conhecimento. Se a gente conseguir levar conhecimento para os profissionais da saúde de um modo geral, da importância da evolução do prontuário adequado, da importância do preenchimento de toda a documentação que o conselho dele exige, a gente certamente vai ter um atendimento mais seguro, tanto para o profissional quanto para o paciente, e que a experiência daquela relação ela se fique tão consolidada a ponto de não ter rupturas que gerem as demandas judiciais. E, na sua opinião, os profissionais da saúde, eles estão tendo consciência disso? Eles saem conscientizados da faculdade? Ou eles têm o apoio necessário dos conselhos? Ou é uma coisa ainda um pouco muito solta e que depende de muito trabalho dos advogados para conscientizar? Infelizmente, a maioria das instituições de saúde colocam a parte da bioética no início do curso. São raras as instituições que é para o final do curso. E, normalmente, quem dá a matéria é um profissional da saúde. Então, por falta, eu acredito, de conseguir associar a parte teórica com a prática, a gente não vê tanta adesão e importância que tem a observância de toda a legislação, os códigos de éticas e tudo que rege aquela profissão. Ou seja, é necessário avançar nesse quesito, é necessário que eles busquem maiores informações com os especialistas advogados, principalmente, que militam nessa área, né, que pode dar informação de como fazer a gestão do consultório, da clínica, para que dê a maior segurança jurídica possível, né? Exatamente. Ter uma ideia, eu tive uma demanda judicial que o consultório foi condenado em R$1.000 porque ele pegou só um telefone do paciente. Quem imagina que não pegar 2 contatos poderia causar uma condenação de R$1.000? E o juiz entendeu que era dever da clínica informar o paciente que a consulta havia sido cancelada. Não era uma consulta de urgência, era uma consulta de rotina. O plano cancelou com a clínica o fornecimento do atendimento e ainda assim a clínica foi condenada em R$1.000. Olha só o absurdo, né? Quem atendeu deveria colocar número do telefone, segundo telefone, não tem. Não né? tem. Aí a clínica não conseguiu falar e ela foi condenada. Então, é importante você mapear os riscos e dizer de que forma eu consigo prestar um serviço seguro para que eu não tenha uma condenação de R$1.000 por não conseguir falar no telefone com o cliente. Essas questões de falha, né? Não só na falha operacional, mas aí eu já vou entrar um pouco mais na questão da falha médica mesmo, né? Uma falha profissional. Ela pode gerar, evidentemente, punições para os profissionais da área de saúde, médicos, dentistas, enfim, toda a classe, toda a categoria da área médica. E quais são as punições? O que é que pode acontecer com um médico que falha numa consulta, numa cirurgia, num procedimento, ou com um odontólogo, ou com um outro profissional? O que pode acontecer do ponto de vista administrativo do órgão de classe dele? Qual é a penalidade que esse órgão poderia aplicar? Primeiro que esse profissional ele vai ser chamado para prestar esclarecimentos. Depois ele vai passar... Fazer defesa, gastar com advogado. Por todo um processo junto ao seu conselho de classe e que isso é desgastante para o profissional, né? O profissional ele não está preparado, acho que ninguém está, né, para sofrer uma demanda, e ele pode ter consequências desde uma advertência
em sigilo, como uma advertência em aviso reservado, uma advertência maior, uma divulgação na mídia daquela penalidade, até mesmo a cassação do seu registro. Então, é extremamente Seria a grave. medida mais extrema, né? É extremamente gravoso, porque ele não vai mais poder exercer a profissão que ele estudou tantos anos. E hoje, com a publicidade em voga, né, o aumento dessa publicidade, a maioria dos conselhos entendem que é uma penalidade grave você não fazer a publicidade adequada. E a maioria dos profissionais não tem conhecimento nem de quais são as regras que ele tem que observar na sua publicidade e nem de que eles podem sofrer penalidades altas e até mesmo sofrer a perda do seu diploma, do exercício da sua profissão. Perfeito. Doutora Hanna, um assunto muito interessante. Eu fiquei assim bastante honrado com a sua presença, eu gostei muito das informações que a senhora nos passou e eu já antecipadamente convido a senhora para outras entrevistas na medida em que a gente tiver oportunidade. Eu agradeço a sua presença, acho de extrema importância esse assunto não só para os profissionais da área de saúde, mas também para o público em geral, para o consumidor, né? Que às vezes o consumidor ele procura informações ou ele pensa em requerer direitos que ele muitas vezes não sabe que tem ou que não sabe que não tem e por isso acaba acumulando aí processos e demandas desnecessárias, tá? Eu agradeço a sua presença, espero que a senhora volte outras vezes, tá? Eu também agradeço a oportunidade, foi muito coerente a sua fala no sentido de que os pacientes precisam entender que esses documentos são para protegê-los também, que isso não é o profissional querendo de alguma forma, então a gente precisa que eles também entendam da importância dessa documentação e que os profissionais eles tenham tempo para cuidar do que realmente importa, que é salvar vidas. Que tem todo um dever de sigilo em cima daquela documentação e que eles precisam saber da verdade do que tem ali. Então, né? Eu lhe agradeço pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que eu particularmente gosto muito, e poder trazer conhecimento para quem precisa cada vez mais sobre esse assunto. Muito obrigada. Muito obrigado pela gentileza.